Amém. Queridos, pastor continua viajando. Chega terça-feira, já estará conosco. Se eu fosse você que ficou em casa, não faltaria na terça. Para você ter uma ideia, ele nem conseguiu falar comigo. Ele fez uma ligação de vídeo para mostrar que ele estava vivo. Mas ele nem conseguiu falar. Mas terça-feira, eu creio que ele trará uma palavra muito poderosa, virá derramar sobre nossas vidas aquilo que ele recebeu. Eu creio. Amém? Aleluia. Hoje, último domingo de maio, domingo que vem, nós já estamos no mês de junho. 5 meses, queridos, do 2021 já se passaram. 5 meses, você está vivo! Uau! Nós estamos vivos! Muitas batalhas, sim ou não? Muitas lutas, muitas dificuldades, muitos choros, muitos clamores, mas nós chegamos até aqui. E o que nós precisamos agora? Precisamos prosseguir, precisamos avançar, não podemos parar. A palavra nos diz que o mundo, a criação, esperam, aguardam pela manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos nessa noite? Quantos filhos de Deus nós temos em casa aí? Levante a sua mãozinha, acene aí, você que está online. Amém, você que está aí em cima também. Uau, que lindo ver vocês assim aí. Uau, lindo! Mas nós precisamos avançar, nós precisamos continuar. Porque talvez você já cansou. Quando chega um certo determinado tempo e hora na nossa vida, em algumas lutas, em algumas pelejas, nós cansamos. Nós nos sentimos fadigados, queridos, e não tem nada de errado com isso, nós somos humanos. Em sentirmos cansaço, em sentirmos muitas vezes desestimulados a prosseguir, a avançar, a continuar. Porém, há um mundo que espera pela manifestação dos filhos de Deus. E por isso nós precisamos sempre receber renovo da parte de Deus. E essa mensagem que eu tenho aqui hoje para nós, eu creio, queridos, eu creio que são chaves espirituais para nós recebermos nessa noite e aplicarmos nesse segundo semestre de 2021. Esse tema eu dei novo tempo, novo tempo. E às vezes nós pensamos que um novo tempo, algo para começar de novo, nós pensamos muitas vezes que nós precisamos começar do zero. Quando nós temos que fazer algo de novo, de começar do zero, tudo bem se nós tivermos que começar do zero, não tem problema nenhum. Mas fala sério, quando nós pensamos que nós temos que começar do zero, dá um desânimo, dá ou não dá? Você está fazendo uma atividade, uma tarefa, quantas e quantas vezes eu não fiz isso, porque alguns que caminham mais próximo de mim sabem que eu não tenho muita afinidade com tecnologia. E eu ia fazendo ali as atividades e não ia salvando, e de repente eu perdia tudo aquilo que eu tinha feito. E aí eu entrava em desespero, porque é assim que a gente entra em desespero quando a gente vê ou pensa que tudo está perdido, que tudo está acabado, né? Mas eu quero pensar aqui com você hoje, e eu sei que Deus, Ele pode fazer isso. Deus pode criar do nada, sim ou não? Pode! Não foi assim que Ele criou todas as coisas, não foi assim que Ele ordenou as trevas, não foi assim que Ele fez toda a criação, não foi assim que Ele formou o mundo, a partir do nada, apenas com a sua palavra, foi assim que Ele fez. Porém, eu creio, queridos, que muitas vezes nós nem precisamos voltar ao zero. Sempre resta alguma coisa, Dani. Sempre resta, Mônica.
Querem ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Eu quero que você projete o primeiro texto dessa noite que eu gostaria de compartilhar com você, a respeito dessas chaves espirituais que o Senhor quer nos entregar hoje, para esse novo tempo, para esse novo semestre de 2021, ou para todas as novas estações que você poderá enfrentar na sua vida. Eu quero que você projete Jó 14, de 7 a 9. É um texto que particularmente eu amo demais. Que eu amo muito mesmo. Porque eu acredito que Deus sempre usará o que ficou. Que Deus sempre deixará um pouco, uma porção, algo em nossas mãos, que nós iremos precisar para esses novos recomeços nas nossas vidas. Sabe para quê, queridos? Para que nós saibamos que não é pela nossa força, para que saibamos que não é pelo nosso poder, ou pelo nosso talento, ou por qualquer uma habilidade que esteja disponível dentro de nós, mas é para que possamos olhar e saber que foi Deus que fez. Olha que texto poderoso, diz que há esperança para a árvore, pois mesmo que ela esteja cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Vamos lá, o 8, e as suas raízes envelhecerem na terra, e se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, a Mari já falou sobre águas aqui, né? E sobre os cheiros das águas brotará, e darão ramos como planta nova. Às vezes nós olhamos para uma árvore ou para uma planta, quantas experiências nós já tivemos assim, né? Eu lembro que eu ganhei esqueci agora o nome da flor, quando eu estava com Covid, alguém foi lá e me levou um vaso tão lindo, uma orquídea, obrigada, Mônica, uma orquídea, essa orquídea durou muito, muito, mas de repente aquela flor caiu, e eu coloquei ela lá para fora, e eu pensava que ela tinha morrido, e de repente, ela começou um novo ciclo na vida dela. Às vezes na nossa vida é a mesma coisa, nós pensamos que já acabou, que tudo terminou, que não há mais jeito, mas ao cheiro das águas, somente o cheiro, não precisa nem o derramar muitas vezes. Deus é tão poderoso, queridos, Deus é tão poderoso, que apenas ao cheiro das águas, quantos aqui já sentiram o cheiro de água? É maravilhoso sentir o cheiro da água, né? Quando vai chover, que começa a chover em alguma região assim mais distante, onde nós estamos, nós já começamos a dizer, olha o cheiro da chuva. Quantos já falaram isso aqui? Olha o cheiro da chuva. Incrível isso. E dizem que água não tem cheiro, né? Talvez a água ali pura, talvez não tenha. Hoje nós podemos sentir o cheiro dessa água. Então, queridos, essas chaves que vocês irão receber isso aqui hoje, nessa noite, é justamente para isso. Para trazer aquilo que talvez você pense que nesse primeiro semestre acabou. Eu não sei o que foi. Talvez um plano, um projeto seu. Quantos planos não foram adiados por conta da pandemia? Quantos projetos? Quantas pessoas não iam começar a estudar e resolveram esperar um pouco? Quantos não iam iniciar um novo negócio? Quantas pessoas não iam casar, né? Temos pessoas que iam casar mês que vem e que tiveram que adiar esse sonho. Quantos projetos e que talvez você pense não vai dar. E agora o que eu vou fazer?
eu quero te dizer, querido, que embora pareça que a raiz morreu ou apodreceu, ou que não vai dar em nada, eu quero assim já declarar e profetizar sobre a sua vida. Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas viverá, em nome de Jesus, e os seus ramos não cessarão, e o renovo sempre virá assim que necessário. Amém? Aleluia! Então, a primeira chave que eu quero entregar para você, querido, para você viver esse tempo novo, ou esse tempo de renovo, ou esse tempo de recomeço, ou esse tempo de restituição, seja o que for, se seja um recomeço, se seja um tempo de restituição, ou um tempo de recomeço, ou um tempo de novidade, eu quero dizer para você que a primeira chave espiritual que você precisa tomar nas suas mãos para esse segundo semestre é: decida que você não é uma ilha. Pare de querer andar sozinho. Pare de querer dizer que você é suficiente a si mesmo. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Deus não nos fez para andarmos sós. Deus nos criou para a coletividade. Por isso que é tão bom nós estarmos juntos como igreja. É por isso que nós sentimos muito quando você não está aqui, ou quando os nossos templos são fechados por conta dessas situações como a pandemia. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Por isso Deus criou família. Por isso Deus uniu homem e mulher e deu filhos, filhas, para que caminhássemos em coletividade. Só que nesse tempo da pós-modernidade, trouxe para nós um sistema, não do coletivo, mas do individualismo, onde eu passo a ser autossuficiente, onde eu tenho os problemas e eu tenho as respostas, onde eu mesmo me basto. Um dos lemas da pós-modernidade é: meu corpo, minhas regras. Não é isso? Ninguém mais quer saber de conselhos, ninguém mais quer saber de opiniões. Um dia desses eu conversando com uma pessoa, e é da minha família, não se preocupe que não é ninguém daqui. Aliás, glória a Deus, parte da minha família está aqui hoje. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu falava com uma pessoa e eu dava alguns conselhos e ele disse: não me julgue. Não me julgue. Nós não podemos falar mais nada hoje, porque as pessoas se sentem ofendidas. Não me julgue. Então, para que você não precise opinar na minha vida, para que você não dê opinião na minha vida, eu decido caminhar sozinha. Porque andar em coletividade tem muito disso. Eu aprendo, eu ensino, eu dou, eu recebo. Eu choro, eu faço chorar. Eu sou ofendida, eu ofendo. Eu amo, eu sou amada. Eu cuido, eu sou cuidada. Para isso, Deus nos colocou em coletividade. Poucas vezes nós vemos Jesus sozinho. Eram momentos pontuais no ministério dele, quando ele andou sozinho. Por momentos, eram coisas pontuais em que eram necessárias ele estar sozinho. Mas Jesus sempre estava cercado. Ou dos 3, ou dos 12, ou de uma multidão, ou dos 70. Mas Jesus sempre, ou dos seus amigos, Marta, Lázaro, né? Maria. Mas sempre Jesus estava cercado
de pessoas. A privacidade, a autonomia, independência, elas são excelentes quando elas estão dissociadas do hedonismo. É bom ter autonomia, é bom ter independência, é bom privacidade, mas quando elas estão dissociadas do hedonismo. E nós sabemos que a pós-modernidade, ela é marcada pelo hedonismo, onde eu sou o centro. O que importa é o meu bem-estar. Então, queridos, muitas vezes nós tomamos decisões, como a de caminhar sozinho, não nos importando com a consequência disso. Uma consequência que pode ser pessoal e uma consequência que pode ser coletiva também. Porque minhas decisões, elas vão implicar muitas vezes, na decisão do outro. Aquilo que eu decido muitas vezes não só diz respeito a mim, mas a coletividade. Vamos pensar numa família, vamos pensar nos pais, nos filhos, que muitas vezes tomam decisões baseadas no hedonismo, muitas vezes sem se importar com o bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Então, em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, nesse segundo semestre, para você viver em novidade, talvez você caminhou sozinho até agora, talvez nesse primeiros 5 meses, de 2021, você se sentiu solitário, você se sentiu sozinho, ou talvez foi uma decisão sua em caminhar assim, sozinho, sozinha. Mas eu quero te dizer, se você quer experimentar o novo, se você quer experimentar o renovo, receba essa chave, tome essa decisão de não caminhar sozinho. Você já experimentou, você já sabe onde deu, você já sabe que a porta não abriu, e você fica insistindo em usar a mesma chave. Em nome de Jesus, mude a chave, mude para a chave da coletividade, do caminhar em bando. Eu amo, falar no meio das mulheres que nós somos águias, que nós somos leoas, porque nós somos comparadas assim na Bíblia, porque nós gostamos de andar nesse coletivo, e é lindo isso, o que a natureza nos ensina, a cuidar um dos outros, isso é muito lindo, e nós temos isso dentro de nós, Deus plantou isso dentro de nós, e muitas vezes a chave que uma pessoa precisa para ser destravada está em tuas mãos. Um conselho, uma orientação, um abraço, uma palavra de cura está com você, muitas vezes não está comigo. E se você se isolar e decidir viver no isolamento, sem comunhão, sem estar junto, vai ficar com você essa chave. E essa pessoa está precisando da tua chave, está precisando desse destravar, está com você. Queridos, quantas vezes eu não recebi isso, eu não recebi chaves espirituais de outras pessoas. Quantas e quantas vezes eu precisava de uma solução, eu precisava de um insight espiritual, eu precisava de uma palavra que me destravasse, ou uma palavra de ânimo, ou de uma ideia. E estava na mão de tantas mulheres. Quantas palavras eu já não recebi nessa comunidade aqui, que me destravaram, que me fizeram avançar, que me fizeram levantar, que me deram renovo, que me deram forças. Quantas vezes eu não recebi das mãos dessas mulheres, dessa igreja, coisas até materiais que eu precisava. Quem entendeu sabe. Obrigada.
Aleluia. Quantas vezes, e às vezes o recurso, a palavra, a cura, que alguém precisa estar nas suas mãos. Então, a primeira chave, decida não andar sozinho. Amém? Aleluia. A segunda chave que eu quero entregar para você hoje. Essa vai doer. Cuidado com os deuses que você tem colocado diante de ti. Cuidado com os deuses que você tem colocado diante de ti. Êxodo 23 diz que nós não devemos ter outros deuses diante de Deus. Quando eu coloco algo entre eu e Deus, eu estou criando barreiras. E muitas vezes quando nós pensamos em deuses, e a gente aqui já sabe que deuses é tudo aquilo que nós colocamos como Deus na nossa vida. E às vezes pode ser nosso trabalho, pode ser nossa família, pode ser nosso cônjuge. Mas eu quero dizer para você também, queridos, que pode ser a sua preocupação, que pode ser a tristeza que você está sentindo, que pode ser o diagnóstico que você recebeu, que pode ser sim o seu trabalho, pode ser sim os seus filhos, pode sim ser até mesmo você mesma. Você mesma. As coisas que estão aí dentro de você que tem te impedido de ter maior comunhão com Deus, que tem te impedido de fazê-lo primeiro lugar na tua vida, que tem te impedido de dar tudo de si, investir tudo de si. Então, muitas vezes, nós até queremos Deus nas nossas vidas. Porque se eu perguntar aqui, queridos, com certeza será uma unanimidade. Se eu perguntar aqui, Deus é primeiro lugar na sua vida? Todos vamos dizer, sim, Deus é primeiro lugar na minha vida. Oi, mas se Ele é primeiro lugar na minha vida, por que eu não tenho me tornado a imagem e semelhança dEle? Porque parece que cada vez eu estou distante dessa imagem e semelhança dEle. Por que em vez de eu me tornar a imagem e semelhança de Deus, eu quero que Deus se torne a minha imagem e semelhança. E assim eu vou criando um Deus que não existe. Porque eu vou querendo formar esse Deus a quem eu quero. Porque o Deus que me criou, o Deus que te criou, Ele colocou limites. Ele colocou limites e muitas vezes nós não queremos esses limites na nossa vida. Nós não queremos esses limites na nossa vida e por isso nós vamos querendo que Deus se torne como nós. E aí é como se eu fosse numa prateleira de supermercado e tivesse vários deuses lá e eu digo, não, esse aqui impõe muita coisa. Não que Deus imponha regras, mas Ele impõe, tá? Eu não diria regras pesadas. Sabia que proteção e regras andam juntos? Por que você coloca muro na sua casa? Por que você coloca cerca elétrica na sua casa? Para colocar limites, não é isso? Você está dizendo, esse terreno aqui é meu, esse quadrado é meu, eu estou levantando um muro aqui, para dizer que até aqui você pode vir, a partir daqui você não pode entrar. Muro é proteção para nós, queridos. E muitas vezes nós não queremos essa proteção, porque não gostamos de andar com limites. Mas, se não tivesse o limite de velocidade, se não tivesse os limites das nossas casas, você já pensou sobre isso? A sua casa ficaria aberta, todo mundo entraria, todo mundo sairia. Ei, a tua vida também é uma casa. O teu corpo também é uma casa. E você precisa colocar proteção. Você precisa colocar muros. Você precisa colocar cercas elétricas para a sua proteção.
nós precisamos colocar para a nossa proteção. Olha o que diz Gênesis 2, 16 e 17. É um texto muito conhecido nosso. É o momento, Gênesis 2, 16 e 17, é o momento em que Deus está ali dialogando com Adão, e ele vai dar algumas orientações. Primeiro 16, querido, 16 e 17. Ele vai dar algumas orientações para Adão. Ele já criou o jardim, ele está colocando limites para o homem, para que ele morra, não, para que ele viva. Mas muitas vezes nós pensamos que os limites colocados por Deus na nossa vida são limites para nos matar. Não são limites para nos matar, queridos, são limites para nos proteger. São limites para nos proteger. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? Porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Você certamente morrerá. Há um texto, querido, também em Eclesiastes 10:8, que é uau. Você, por favor, grife isso na sua Bíblia. Todas as vezes, coloca isso, grava isso no teu coração. Todas as vezes, queridos, que você quiser sair desse limite que Deus estabeleceu, lembre-se desse texto de Eclesiastes 10:8. É um texto muito forte, mas é muito verdadeiro nas nossas vidas. Olha o que diz Eclesiastes 10:8. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Todas as vezes que você sair do limite que Deus estabeleceu, todas as vezes que você sair dos limites que Deus estabeleceu, que você tentar quebrar essas barreiras, quebrar esse muro, pular esse muro, burlar esse muro, certamente haverá uma cobra para picar você. Forte. Muito forte. Então, você quer andar em novidade? Você quer esse novo tempo do recomeço para 2021, segundo semestre? Receba essa chave. Cuidado com os deuses que você coloca diante de você. Cuidado, queridos. Porque esses deuses, eles são como a serpente se apresentou a Eva, de maneira tão sorrateira e tão inocente muitas vezes. Dialoga com a gente, conversa, né? Oi, amiga. Né? Tudo bem? Dando uma volta pelo jardim? Olha como é linda essa fruta. Te apresento ela. Coma. Gostosa, linda. Muitas vezes será apresentado para nós assim. Então, cuidado nesse segundo semestre. Não caminhe sozinho. E cuidado com os deuses que você mesmo coloca diante de você. Amém? Vamos seguir. Terceira chave que eu quero entregar para você. Nesse novo tempo, entenda que cada estação é um treinamento. Que há testes para cada estação na nossa vida. São as provações que se constituem em degraus para nós, para outros níveis. Então, lutas são portas, diagnósticos são portas, circunstâncias adversas são portas, dificuldades financeiras são portas. Tudo aquilo que talvez hoje você esteja passando, enfrentando, são portas, queridos. Que nós temos decisões em abrir e passar por ela, ou de não passar por ela. Agora, o que nós precisamos pesar,
O que nós precisamos entender sobre esse treinamento, sobre essas portas que se apresentam para nós, que muitas vezes parecem só dificuldades, mas nós nunca enxergamos como a possibilidade de passarmos de um nível para outro. Nós nunca pensamos na possibilidade que nós estamos sendo forjados para sermos mais maduros. Um dia desses eu falava com o pastor, eu falava, por que eu não voltei a estudar logo, antes? Porque eu sempre amei estudar. Está no DNA, né? Mano? Está no DNA. Sempre amei estudar, por que eu demorei tanto? E aí eu falei, eu não estaria madura o suficiente para receber isso, esse presente que Deus tem para mim. É essa estação que eu estou madura o suficiente para receber esse presente. E é isso, queridos. As portas se apresentam para nós. Sabe, Michel? E às vezes parece tão difícil, parece que vamos morrer, porque nós não conseguimos ver o que está lá depois da porta. E muitas vezes nós deixamos de acessar outros níveis na nossa vida, porque tomamos a decisão de não enfrentar esse processo até passar pela porta. Eu quero te frustrar. E quero te dizer que a tua decisão de não enfrentar esse processo e abrir a porta é mais dolorido, é mais difícil, porque esse processo de decidir não ir à frente, de ser paralisado talvez pelo medo ou por qualquer outro tipo de situação, queridos, não é de Deus. Não é de Deus. Se Deus está dizendo, vai filho, eu quero te aprovar, vai. E muitas vezes eu estou aqui com medo, dizendo, não Senhor, eu não vou, eu tenho medo, é muito difícil. A gente corre o risco de não receber a totalidade que Deus tem para nós, a vontade dEle. A totalidade é a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que estão fora dessa vontade. E por isso eu paraliso. Eu acho que o processo para abrir a porta E aí, enquanto eu escrevia essa palavra, eu lembrei daquela palavra que o pastor deu aqui um dia desses, a respeito daquele paralítico na Porta Formosa. Uau, que mensagem foi aquela, né? Uau. E eu lembrei, aquele homem pedia esmolas. O que ele queria receber? Ele estava pedindo dinheiro. Mas não era isso que Deus tinha para ele. Deus tinha a cura. Deus tinha a cura. E muitas vezes nós estamos dizendo, não Senhor, eu não quero essa porta, não, está muito difícil esse processo. Eu não vou dar conta, eu vou morrer. Não, querido, você vai morrer se você não enfrentar isso. O preço de não enfrentar isso vai ser pior. Né? Vai ser pior. E Deus está dizendo, filha, eu não tenho só aquilo que você está me pedindo. Você quer só uma esmola para continuar aí nessa mesma situação, pedindo de novo? Que aí no próximo culto você vai estar aqui na frente da Porta Formosa, de novo, pedindo outras moedas para a tua sobrevivência. Eu tenho a cura para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda. Enfrente as suas portas. Vá para novos níveis. Segundo semestre, aceite o desafio. Vá para cima. Não seja paralisado por qualquer coisa que esteja te paralisando. E preste atenção naquilo que você tem pedido a Deus. Talvez o que Deus tenha para você
não seja a provisão. Por favor, me dá uma esmola. Mas o que Ele tem para você é em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quarta chave. Eu tenho 7 chaves. Estamos caminhando. Vamos lá. 7 chaves que eu quero entregar. 7 é perfeição, né? 7 é perfeição. 7 chaves. Para esse segundo semestre, ó, bombar. Em nome de Jesus. Você recebeu o novo, o renovo, aquilo que você está precisando. Então, anota aí a quarta chave. É o que está te impedindo de avançar para esse tempo. Isso aqui é uma chave de reflexão. Você precisa parar e pensar. O que é que está te impedindo para avançar nesse tempo, nesse segundo semestre? Deuteronômio 7:17 é um texto também poderoso que eu quero ler com você. Deuteronômio 7:17. Não fique pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Às vezes nós ficamos só nisso, ó. Na dificuldade dos processos. Não, isso é muito difícil, não vou fazer. Não consigo. E eu fico pensando, queridos, que são as atividades difíceis que exigem de nós maiores esforços. É ou não é? Um dia desse eu conversando com o Mateus, e aí ele falou, mas mãe, olha, eu estou tão bem em matemática, gays, e aí eu falei, e o que você está estudando? Matemática. Tem que partir para aquilo que está sendo desafiador para você, é geografia, então parta para a geografia, porque a matemática, tá bom, você sabe, você tem facilidade. Nós temos essa grande dificuldade de nós nos detemos naquilo que achamos tarefa difícil. Aquilo nos detém, nos impede de avançar. Quando eu me vejo, querido, diante de uma situação, de uma dificuldade, em que eu acho que é impossível, que eu não dou conta, eu faço o exercício que eu já até ensinei para as mulheres, né? Que é um exercício que a Bíblia nos ensina, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nos traz esperança. Nós precisamos lembrar dos feitos de Deus em tempos difíceis, de trazer à memória, Deus já fez, e Ele pode continuar fazendo, e Ele quer continuar fazendo. Mês passado, que o Jango ficou doente. Mês passado, queridos, vocês acompanharam aqui a minha luta, o meu choro, o meu clamor, vocês choraram comigo, vocês oraram comigo, vocês jejuaram comigo, vocês apoiaram os meus braços, vocês intercederam, nós trouxemos para cá a pedra de arremate. Foi um tempo muito difícil na nossa vida. Eu jamais imaginaria que praticamente um mês depois eu estaria aqui com as filhas dele, com a Marjorie, com a Juliane, com o Vitor, que é o noivo da Marjorie, e com minha cunhada. Eu queria ir lá, ela pediu para eu ir lá, não deu. Olha o que Deus fez, trouxe ela aqui. E eu disse para ela, Márcia, isso aqui não estava na nossa agenda, mas estava na agenda do céu. Papai já sabia, quando o Jango estava lá internado, ele já sabia que vocês 4 estariam aqui sentados nesses dias. Se alguém me dissesse isso lá atrás, eu ia dizer impossível. 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 E ele diria, é possível. Aqui, ó, é possível, glória a Deus. Por quê? Porque, queridos,
Porque Deus adora, ama usar as nossas impossibilidades. É com aquilo que é impossível. Deus tem algo assim, uma afinidade com a questão da impossibilidade, com a questão da improbabilidade, do improvável, né? Aquela camiseta aqui que a gente usa na igreja, improvável, escolhido, vencedor. Deus ama isso. Vá para a Bíblia. Você vai descobrir lá, Zaqueu, o improvável. Mas Jesus olha para ele, ô seu roubador de imposto, é na tua casa aí que eu vou comer. Eu duvido que se perguntasse lá na multidão, ei, onde será que Jesus vai comer hoje? Onde ele vai jantar hoje? Hein? Se levantariam a possibilidade do nome de Zaqueu? Nunca! Nunca! Mas Jesus diz, é na tua casa, porque você é um improvável. Ah, você está vendo impossibilidade nisso, Zaqueu? Você está vendo impossibilidade? Pois é na tua casa que eu vou comer. Quem faz parte da genealogia de Jesus mesmo? Uma prostituta. Nós estamos estudando isso na Casa de Paz, né? Uma prostituta. Olha quem Deus escolhe para livrar os seus escolhidos. Uau! Olha quem Deus escolhe para salvar os seus escolhidos, uma improvável, Raabe. E ficou na descendência de Jesus. Também, queridos, se perguntasse para os religiosos da época, ei, de onde será que virá a descendência de Jesus? Ah, não, com certeza, dos reis, dos grandes, dos nobres, não de uma prostituta, porque Deus faz isso para mostrar que Ele é Deus da impossibilidade. Então, o que está te impedindo, queridos? Atividades difíceis? Atividades para você é impossível algo? Para Deus não é. E foi assim com Moisés. Estava lá no campo, cuidando do rebanho do sogro. E ele diz, ei, é você mesmo. Volta, vai libertar. Eu, um libertador? Eu sou um assassino. Não! Você não é um assassino, você é um libertador. Volta e vai cumprir a missão que eu estou dando. Mas Senhor, eu sou gago. Não é assim que nós fazemos? Essa missão é muito difícil, Senhor. Não dá. O que é que está te impedindo de avançar? Qual é a tua impossibilidade? Nenhuma desculpa de Moisés, nenhuma desculpa. Viu, queridos que estão em casa? Nenhuma desculpa de Moisés foi impedimento para Deus mostrar que Ele era Deus na vida de Moisés e na vida daquele povo. O que dizer dos valentes de Davi? O refúgio, a corja daquela época, os improváveis, mas se tornaram os valentes. Sabe como nós os conhecemos hoje? Os valentes. Nós não conhecemos eles porque eles eram ladrões, porque eles eram isso ou aquilo outro. Nós os conhecemos porque eles se tornaram valentes. E eu creio que se não fosse Davi ter acreditado, eles continuariam sendo aquilo que eles sempre foram. E hoje Deus nos escolhe e diz, eu acredito em você, eu acredito em você. Tem uma grande obra para fazer, tem uma grande tarefa para você nesse segundo semestre. Para que as pessoas possam olhar para você que é improvável, que parece que ninguém dá nada para você, e diga, foi Deus que fez, não foi pelo esforço do Marquinho, foi Deus que fez. Porque é muito fácil, querido, quando
eu me acho que eu sou o da Coca-Cola, né? E eu acho que eu posso todas as coisas naquele que eu me fortaleço. Eu mesmo me fortaleço. Não. A glória tem que ser de Deus. Por isso ele escolhe os improváveis. Vocês viram a Mari aqui? Voou, não volta mais para o ninho não, viu, Mari? Pastor, dá uma esticadinha. E vai voar mais alto. Eu creio, em nome de Jesus. Agora, se você fosse conversar com ela, há um tempinho atrás, ela ia dizer, eu sou improvável. Eu não dou conta. Eu não consigo. E logo, logo, vocês haverão brilhar em outras áreas aí, em nome de Jesus. Estou crendo. Você também, tá, Jean? Você não ficar aí com ciúminho. Amém? Amém, gente? Amém. Aleluia. Quinta chave. Vamos correr. Quinta chave. Essa também vai doer. Ative o perdão e a força que Deus já colocou dentro de vós. Que Deus já colocou dentro de vocês. Quando as ofensas chegarem no segundo semestre de 2021, decida não dar oxigênio para elas. Hoje falamos tanto de oxigênio, aí eu resolvi pegar essa. Porque quando tem oxigênio, a gente dá vida. Então, tira o oxigênio dessas ofensas e deixa elas morrerem mesmo asfixiado. Deixa elas morrerem à míngua, essas ofensas. As ofensas, tá? As pessoas não, querido. As ofensas. Quando bater na tua porta, segundo semestre, oi, a ofensa está chegando, você ativa o seu perdão, ativa o poder que Deus já colocou dentro de você e libere. Libere perdão, libere amor, libere força, libere palavras proféticas, querido, porque você foi criado para isso. Quanto mais nós damos poder à ofensa, mais poder nós damos ao ofensor. E se a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, o nosso ofensor é o nosso adversário, Satanás. Então, quanto mais oxigênio eu dou para ele, mais poder eu dou para ele. Então, quando a ofensa chegar, use essa chave. A chave do perdão, a chave do poder. Amém? E eu preciso correr, então vamos para a sexta chave. Eu teria mais coisas para falar aqui, mas não vai dar tempo. Sexta chave. Confie nas estratégias do céu. Essa aqui, assim como todas as outras, queridas, você precisa aprender a confiar nas estratégias do céu. Precisamos. Sabe por quê? Porque nós queremos, agora eu falei das portas, mas nós queremos abrir a porta, mas nós já queremos saber o que tem lá atrás da porta. Nós queremos saber o caminho. Deus, quantos passos tem até a porta? Até quanto vai durar essa luta? Até quando vai durar essa doença? Até quando eu vou viver com esse recurso e quando é que vai dar a virada na minha vida financeira? Quando é que isso vai se realizar? Quando isso vai se concretizar? Ei, Deus, manda o mapa completo para mim. Aí eu vou aprender a confiar em Ti. Isso não existe. Tem que ser por fé. Não existe. Os passos detalhados. Mas nós queremos. Senão, não seria nos ensinado a aprender a andar, a caminhar por fé. Mas para nós é tão difícil confiar nas estratégias do céu. Nós queremos tudo detalhado. Nós queremos fazer o orçamento. Nós queremos ver se bate. Para saber se tem o recurso necessário. Se tiver o recurso necessário, eu faço. Se não tiver, eu não faço. Isso não é fé. Nós precisamos sim ser responsáveis com as nossas finanças. E somos. Temos sido ensinados em relação a isso, querido. Mas se Deus mandou
vá. Se Deus mandou, faça. Nosso pastor sempre fala, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Não deixamos de pagar um aluguel nessa casa. Todos em dia. Aliás, desse mês, 5 dias de antecedência. Vencia, parece-me, na quinta. Na segunda-feira, ele pagou o aluguel dessa casa. Nunca ficamos devendo um aluguel nessa casa. Mas, às vezes, a gente pensa que o nosso dízimo, né? Não vou dar meu dízimo. Não vou dar. Perdeu. Aqui, ó, tudo lindo, belo, maravilhoso. Só perdeu. Agora imaginem, queridos. Eu não sei se o Alex está aí. Alex está aí? Está lá em cima. Mas quando nós fomos para o outro prédio, ou para esse, eu acho que foi para o outro, ele chegou para o Alex e disse, Alex, quanto nós temos em caixa? E ele falou, acho que foi para esse aqui, R$400. R$400. Tá bom. Vamos mudar, pastor? Claro, nós temos R$400. Nós temos uma semente. Né? Mas nós queremos, queridos, ter toda a estratégia ali, todo o plano de estratégia, nós queremos conhecer cada passo para podermos avançar. Vamos ver como foi a experiência de Pedro mesmo, para andar sobre as águas? Vamos lá? Mateus 14, 22. Sabe, eu fico imaginando Jesus ali andando e Pedro, Senhor, és tu? Se és tu, então manda eu ir. Aí ele, então Pedro, olha, a física diz que o empuxo, que é o que faz o navio flutuar, é empuxo, né? É empuxo, meninas? É empuxo. Né? Tem que flutuar, tem que ter um peso X, olha, mas aí tem que ter Y aí, vai chegar a equação, não sei o quê. Imagina se fosse assim. Mas olha só, foi uma palavra. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto eles se despediam das multidões. 14, 22. Vai, continua. E tendo se despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Será que Não. Entrando no barco, já as multidões, ele subiu ao monte, tá? 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Uau! Pode passar. 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, disseram, é um fantasma. E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E olha o que Jesus diz, 29. E disse, venha. Venha. Foi o que Jesus disse. Olha, ele não disse, olha Pedro, você está vendo a tempestade? Você está vendo as ondas? Você está vendo a escuridão? Você não está vendo, Pedro, que não dá para você caminhar? Não. Jesus disse apenas, venha. Ele não precisou ouvir de Jesus todo o processo. Ele apenas precisou confiar. Moisés também, queridos, não teve um passo a passo. Ele só precisou saber, sou eu que vou com você. E muitas vezes nós queremos todo o passo, de todo o processo, para nós fazermos aquilo que Deus está mandando. Eu estou falando daquilo que Deus manda fazer. Porque é para onde Ele aponta que Ele paga a conta. Para onde Ele não aponta, você vai se endividar.
Mas se é Ele que está apontando, confie e vai. Se Ele está mandando sair do barco, não tema a escuridão, não tema a tempestade, não tema as ondas agitadas. Simplesmente caminhe, simplesmente avance. Amém? Deixa os detalhes com Deus. Simplesmente obedeça. Amém? E em sétimo lugar, a última chave. O que você está deixando pelo caminho? Também é uma chave de reflexão. Eu preciso pensar. O que foi que eu deixei para trás, pelo caminho, espalhado, nesse primeiro semestre? Medo? Bagunça? Intriga? Confusão? Desamor? O que foi que você deixou de marca nesse primeiro semestre de 2021? O que foi ficado pelo caminho? O que foi que você deixou como memorial? O que você deixou, estabeleceu como altar? O que nós precisamos deixar pelo caminho, queridos, são altares. São altares. Assim como Abraão estabeleceu vários altares, nós também precisamos fazer memoriais e não esquecer desses memoriais. Aconteceu a luta, aconteceu a dificuldade, estabeleça um memorial. Olha, o Senhor fez isso por mim, por isso eu estou fazendo isso, isso e isso. A pedra de arremate. Venci, vou fazer um memorial. Eu vou aqui fazer um altar, vou consagrar, vou derramar minha água aqui, vou oferecer a Deus. Venci aqui de novo, vou estabelecer aqui outro altar, porque foi o Senhor que fez, para que todos vejam que é Ele na minha vida. Coloque o seu tempo, coloque a sua energia naquilo que é de Deus, nas coisas certas de Deus. Porque muitas vezes, querido, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, em vez de nós criarmos e construirmos altares, e estabelecermos ali altares de adoração ao Senhor, nós deixamos mais rastros de destruição. Se é uma crise financeira, em vez de eu estabelecer um altar, eu vou trazendo e vou arrastando mais rastro de destruição sobre a minha vida. E isso nunca para. Porque eu não coloco ali um altar e digo, aqui, Senhor, está sacrificado a Ti. Aqui eu estou oferecendo a Ti. Aqui eu coloco um fim nisso, para lembrar que o Senhor me ajudou até aqui. Foi o Senhor que fez. E assim eu vou estabelecendo altares na minha vida. E vou reconhecendo que foi Deus que fez. Mas sabe o que acontece? Em vez de altares, sabe o que eu decido fazer? Eu decido carregar, não a arca, mas eu decido carregar os fardos. Em vez de carregar a arca, eu carrego fardos. Só que a arca é a presença de Deus. E os fardos me deixam fadigados, cansados, e podem me levar até a morte. Por isso, queridos, em nome de Jesus, nesse segundo semestre, tome essas decisões na sua vida. 7 chaves foram liberadas para nós nessa noite. 7 chaves para fazer com que possamos fluir, possamos experimentar o novo, o renovo de Deus nas nossas vidas. Precisamos tomar essas atitudes. Precisamos tomar algumas decisões nas nossas vidas para vermos esse renovo. Porque Deus está presente nesse tempo.
Deus está conosco nessa nova estação. Ele vai permanecer conosco nessa nova estação. E eu não sei o que é na sua vida. Se realmente você precisa regenerar, resgatar, refazer, renovar. Eu não sei qual é o que você precisa na sua vida hoje. Se é o do recomeço, se é o da restaurar, se é simplesmente refazer. Mas eu tenho uma certeza, e eu sei que há um Redentor, há um remidor e há um resgatador. Para cada que você precisa, Deus também tem um em resposta para você, para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E eu quero orar sobre esse novo semestre nas nossas vidas. Eu quero orar e quero declarar que esse remidor, esse redentor, esse resgatador, ele estará presente nesse segundo semestre, fazendo essas novidades que nós necessitamos, fazendo com que possamos acessar novas portas, que possamos aí galgar novos degraus da maturidade, que possamos, em nome de Jesus, estabelecer Ele como o único Deus na nossa vida, que possamos estabelecer altares de gratidão ao Senhor, reconhecendo que é Ele que faz todas as coisas, que possamos tomar a decisão de não caminhar sozinhos, de caminhar no coletivo, e tantas outras chaves que foram entregues para nós essa noite. Amém? Eu convido o Ministério de Louvor a vir, e nós vamos encerrar, queridos, crendo que Deus vai na frente, abrindo o caminho desse segundo semestre. É assim que nós vamos sair daqui, crendo que Deus vai na frente, abrindo o caminho. Eu quero convidar você a ficar em pé, você que está em